te perguntar era sobre a Lagoa mesmo. Que situação complicada é essa, né, da estação de tratamento de esgoto de Osório? E aí eu aproveito para te perguntar junto, e a nossa estação de tratamento de esgoto, Massulo? Como é que tá? Eu nunca mais ouvi falar nela. Bom, sobre a Lagoa dos Barros, o município ainda, após longos anos, permanece em disputa judicial, né, contra a Corsã, contra o município de Osório, porque o nosso entendimento é pela não utilização da estação de tratamento de esgotos da Lagoa dos Barros. Aliás, o município de Santo Antônio da Patrulha, em 2021, contratou um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Este estudo está em curso para apresentar o porquê nós entendemos que a Lagoa dos Barros não é o local ideal para a emissão, né, dos efluentes do município de Osório. Então a gente está nesse ponto. Nós já fomos chamados 2 ou 3 vezes com o judiciário para uma tentativa de acordo, mas nós não faremos nenhum tipo de acordo enquanto os nossos estudos não estiverem concluídos. Então essa é a situação, superficialmente, resumidamente falando, da nossa Lagoa dos Barros. É evidente que aqui no podcast, assistam, vai ser bem interessante. O Dr. Luciano vai conseguir, com muito mais propriedade que eu e muito mais conhecimento jurídico, esmiuçar esta situação de disputa judicial que hoje que há longo tempo Santo Antônio da Patrulha trava no judiciário, né, contra a Corsã e o próprio município de Osório. Que novela, né? Não somos contra estações de tratamento, né? É importante dizer isso. Elas são a tendência, né, Massulo? Exato. Nós somos contra a forma como ela foi feita e baseados em evidências do funcionamento lá no ano de 2020 e o que este funcionamento ocasionou. Então esta é a nossa posição. É importante deixar claro, porque parece que Santo Antônio é contra a estação de tratamento. E não. Não é isso. Não é isso. As estações são necessárias, né? Mas elas são necessárias com as comprovações científicas de que elas não vão poluir um corpo hídrico que pode ali na frente ser usado como fonte de abastecimento da população. Até porque o Rio dos Sinos hoje, que é a nossa fonte de abastecimento, a gente sabe que está absolutamente comprometido em termos de poluição. O grande foco é esse, Massulo, então, porque assim, vai ter que ser largado em algum lugar. Seja num rio, numa lagoa, no mar. Por que não largado em tantas outras lagoas que Osório tem? Nós só temos a Lagoa dos Barros, que é compartilhada com Osório. Osório tem dezenas de lagoas. Por que não largar através de um emissário submarino, que é a tendência, que o Dr. Luciano vai poder explicar aqui? Não vou antecipar o conteúdo dele, mas nós temos alternativas. Não só a alternativa de um teste, que é o que o outro lado propõe atualmente. Então, nós temos a nossa posição clara, ela é essa, e ela não muda até que o nosso estudo esteja concluído. Agora, se o nosso estudo disser que não, podem largar na Lagoa dos Barros que não vai ter problema, beleza. Assinamos o acordo e o processo se encerra. Mas enquanto nós não tivermos esta garantia, e ao que parece, de acordo com o que nós temos falado com o grupo que está fazendo esse estudo, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, composto por vários doutores, pós-doutores, me parece que este não vai ser o cenário que vai se apresentar ao final desse estudo. Por isso que nós não temos como fazer um acordo sem ter a segurança de que a Lagoa dos Barros não vai ser preservada. Quiseram te fazer assinar, né, Massulo? Tentaram te, entre aspas, forçar assim um pouco, né? Exato, não diria forçar, mas assim, pressão por parte da própria Corsã. Que seria um acordo para pressão continuidade. Por parte do próprio município de Osório, né? Tivemos a participação, inclusive, de promotores de Santo Antônio de Osório, juízes de Santo Antônio de Osório nessas reuniões todas. Mas a nossa posição é essa. E em relação à estação de tratamento de Santo Antônio, né, ela está já em operação, né, com cerca aí de 30-35% de cobertura, que é o que se tem hoje. Mas nós temos o marco legal do saneamento, que até 2033, todos os municípios do Brasil terão que ter 100% de cobertura, 99% de cobertura, né, de saneamento, 90% de cobertura de saneamento e 99% de água potável para todas as cidades.
Para onde vai, Massulo, o nosso esgoto tratado? Para a nossa estação, que fica ali nas margens da 474. Tá, lá é feito o tratamento. E essa água depois? Depois ela vai tratada para o rio. Vai para o rio. Para o rio Gravataí, daí. Isso. E aí, Thiago, nós temos esse grande desafio, né, que a própria Corsan, que é a concessionária que detém a nossa concessão aqui e que é responsável pela água do município, ela vai ter que fazer grandes investimentos no município, né, investimentos milionários, de modo que a situação ela seja coberta até esse prazo legal, do marco legal do saneamento, para que o município, não só nós, mas de todo o país, tenha a cobertura de saneamento e de água potável para toda a população. Um grande desafio, né? É o desafio dos próximos anos, sem sombra de dúvidas, de todas as administrações públicas municipais.